Você sabia que existe 3 tipos de culto? Eu sou o Padre Patrick, seja muito bem-vindo ao canal Minuto com a Palavra no seriado. Você sabia? E no vídeo de hoje nós iremos tratar de algo muito importante para a nossa fé cristã, que é o culto, ou melhor, os cultos que a Igreja Católica presta. Isso é muito importante porque é fonte de dúvida para muitos cristãos. E, infelizmente, muitos dos nossos católicos se tornam protestantes por falta de conhecimento. Por isso, seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando nessa série de vídeos, nós estaremos nos reunindo toda quarta-feira para meditarmos um tema especial, esclarecendo a nossa fé. Você sabia? E hoje nós iremos falar sobre o culto da latria, dulia e hiperdulia. Você sabia que existia esses 3 cultos na nossa igreja? É isso mesmo, que elas se distinguem, né, uma da outra. É muito importante porque houve pessoas dizendo que os católicos são idólatras. Os católicos adoram imagem. E quando nós entendemos essa realidade dos cultos da nossa igreja, isso esclarece para nós a nossa fé e nos faz amar mais e mais a nossa Santa Mãe Igreja. Então, o primeiro culto que nós iremos falar é o da latria, que em grego significa lateu, que quer dizer adoração. O segundo é o culto da dulia, que em grego significa duleu, que quer dizer honrar, venerar. E o terceiro e último culto é o da hiperdulia, que no grego vem para nós a palavra hiper, que significa acima de, duleu, que significa honra, ou acima do culto de honra, sem, claro, atingir o culto de adoração. Então, primeiramente, falando sobre o culto da latria, que significa adoração, ele é exclusivo para Deus. Só Deus pode ser adorado. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Somente Deus adoramos. Não adoramos as imagens, não adoramos os santos, não adoramos a Virgem Maria, somente a Deus. O próprio Cristo nos disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Mateus capítulo 4, versículo 10. O culto de latria, que é único para Deus, só Deus pode ser adorado, como nós falávamos. O próprio Cristo, que nos chama a vivermos a santidade e tornarmos o nome de Deus a cada vez mais santo. E no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de 2 a 5, ali uma frase que condena todo o culto de idolatria. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, desta casa de escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás de ti nenhuma imagem esculpida, nenhuma figura que existe lá no céu, do alto do céu, ou cá embaixo da terra, ou das águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto. Então, quando nós ouvimos essa passagem do Êxodo, como também o de Mateus, que acabamos de falar, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, é no sentido do culto da latria, que é o culto mais sublime que nós podemos fazer, porque é o de adoração. Só a Deus poderemos adorar. Caso contrário, isso se torna
uma idolatria. E hoje nós vemos, né, a gente fala, escuta muito falando, né, de idolatria de imagem, idolatria de santos, enfim. Mas as pessoas esquecem que hoje existe idolatria do dinheiro, da fama, do roubo, da vaidade, do orgulho. Quantas idolatrias, quantas realidades que nós hoje, né, realizamos de forma idólatra e ficamos às vezes presos nessas coisas, né, que a gente ouve falar por parte às vezes dos nossos irmãos protestantes que não têm esse conhecimento, né? Se tem algum participando com a gente, seja bem-vindo. E é muito importante que entendamos essa realidade. O segundo culto é o da dulia. O culto da dulia é a veneração e é devido aos santos e também às santas da nossa igreja, às pessoas cujo heroísmo comprovado no exercício das virtudes cristãs da igreja nos coloca como um exemplo a seguir, sendo enviados ao altar. Então nós sabemos que para um santo se tornar um santo canonizado, existe todo um processo, né? Depois, se Deus quiser, nós vamos gravar um vídeo falando sobre esse processo, como se tornar santo, um santo de altar. É todo o processo de canonização. E é importante que nós saibamos que esse culto da dulia é um culto de veneração e não de adoração. E é devido somente aos santos canonizados pela igreja. Existe também um outro título, né, um outro culto, podemos colocar aqui entre parênteses, que é prestado a São José. São José é o patrono da nossa Igreja Universal, né? Então é o culto chamado de protodulia, né? Por ser o patrono, foi proclamado patrono universal da nossa Igreja pelo Papa Pio IX em 1870. Então esse culto é devido, né, justamente a São José. Então aqui temos, né, essa realidade, nosso tempo vai avançado, né? Temos aqui essa realidade do culto, né, da dulia, que é devido somente aos santos, e existe um catálogo dos mártires, que é chamado de martiriológio, né? Nesse catálogo está todos os santos da nossa igreja. Inclusive aqui no nosso canal temos uma série, temos um playlist contando a história do santo de cada dia. Então, se você não conhece, deixar aqui, né, no nosso card para você possa acessar. E você vai conferir um santo para cada dia. Claro que existem muitos outros santos, né, mas a igreja separa um santo por dia para ser venerado e não adorado. Entenderam? Espero que isso fique muito claro ao nosso coração, para que não traga confusão à nossa fé. Infelizmente, nós perdemos tantos católicos, tantos irmãos nossos, que foram para o protestantismo por falta de conhecimento da verdade. Então, hoje nós estamos aqui esclarecendo, né, essa fé a você, e gostaria de partilhar algo muito importante também, uma curiosidade, né, que o primeiro santo, você sabe qual foi o primeiro santo canonizado pela igreja? Foi canonizado pelo Papa João XV, né, em 993. É claro que os santos sempre existiram, mas de forma mais organizada, né, pela igreja, como nós temos hoje, aconteceu em 993. Trata-se de Santo Urico, que é bispo de Habsburgo. Então depois nós vamos gravar um vídeo também dedicado, falando um pouquinho sobre esse santo, o primeiro santo canonizado oficialmente pela igreja. Existem muitos temas que a gente está abordando e é muito interessante nessa série de vídeos que nós estamos disponibilizando, né, para você. E vamos falar também depois da questão da canonização, mas é importante que vocês já saibam, né, que começou assim a centralização do Vaticano neste assunto, que culmina quando o Papa Sisto V
cria em 1588 a Congregação dos Ritos. E depois sabemos que dessa congregação surgiu, né, a Congregação para o Culto Divino e a Congregação da Constituição para as Causas dos Santos, que atualmente nós temos hoje, que trata da beatificação e da canonização. Temos muito aqui assuntos para tratar, mas queremos já passar para o próximo culto, que é da hiperdulia. Você sabia que existia esse culto na nossa igreja? É isso mesmo. O culto da hiperdulia é o culto especial devido à Virgem Maria, porque é dedicado somente à Virgem Maria. Ela é a mãe de Deus, ela é a escolhida. Não foi eu, não foi você, não foi a Igreja Católica, não foi os papas que escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do Salvador. Por isso nós chamamos de Maria a mãe de Deus. Damos esse título a Maria como mãe de Deus, porque Deus a escolheu entre todas as mulheres. Portanto, irmãos, esse título, né, de culto de hiperdulia é devido somente à Virgem Maria, que ela ocupa, porque ela ocupa uma posição privilegiada acima dos santos, mas sem alcançar o limite à latria. Quer dizer, esse culto da hiperdulia, né, que é está acima do culto da dulia, mas sem atingir o culto da latria, que é somente Deus. Então, espero que você esteja entendendo, né, essas colocações que estamos fazendo. Caso tenha alguma dúvida, deixe escrito em nossas mensagens, porque estaremos respondendo a você. E é interessante que todo esse culto, né, a Maria, ela existia desde sempre na nossa igreja, desde os primeiros séculos. Nós encontramos isso, né, em vários escritos, mas a partir do concílio de Éfeso que houve uma linha divisória entre o antes e o depois da devoção mariana, pois foi reconhecida a maternidade divina de Maria. Mais tarde, o Concílio Vaticano II vem afirmar na Constituição Lumen Gentium: a Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o Verbo de Deus no coração e no corpo e trouxe ao mundo a vida, é reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. E ainda Lumen Gentium continua: unida a Cristo por um vínculo estreito e indivisível, é dotada da missão sublime e da dignidade de ser mãe do Filho de Deus, e por isso filha predileta do Pai e sacrário do Espírito Santo. Por esse dom de graça, exímia supera de muitos todas as outras criaturas celestes e terrestres. Assim nós vemos esse culto belíssimo que a nossa igreja presta à bem-aventurada Virgem Maria, que tem a sua suprema razão de ser na insondável e livre vontade de Deus, que sendo a eterna e divina caridade realiza todas as coisas segundo o plano de amor. Amou-a e fez-lhe grandes coisas, como nos ensina Lucas capítulo 1, versículo 49. Amou-a por causa de si mesmo e por causa de nós, e deu-a a si mesmo e nola deu a nós. Segundo o documento da Igreja, escrito por João Paulo II. Portanto, irmãos, aqui temos esses três cultos que a nossa Igreja presta honra, né, a Deus, aos santos e à Virgem Maria. E gostaria de estar encerrando com vocês com algumas frases de alguns santos aqui, que é muito importante para nós, para nos ajudar a ser santo. Qualquer um pode ser santo, todo mundo é chamado à santidade. E cabe a nós a decisão, porque, segundo São João Bosco, santidade é alegria. E o demônio, ele teme a alma unida a Deus como o próprio Deus, nos ensina São João da Cruz. E Santa Madre Teresa de Calcutá vai nos falar: para ser puro, para permanecer puro, tem que se pagar um preço.
conhecer a Deus e amá-lo o suficiente para fazer a sua vontade. E São Padre Pio, uma só coisa necessária: estar perto de Deus. Quanto mais perto de Deus estamos, mais santos nos tornamos. E termino aqui com Santo Afonso Maria de Ligório, que nos ensina: quem quer ser santo deve procurar cada dia dar alguns passos no caminho da santificação. Ser santo é para todos os batizados. Todos nós somos chamados. Todo santo é chamado a adorar a Deus em primeiro lugar. Prestar a Ele o culto de latria, porque é Deus que nos dá a graça da santidade. Sede santo como eu sou santo. Antes da bênção final, eu gostaria de pedir que vocês pudessem compartilhar esse vídeo a outras pessoas para que possam ter esse conhecimento tão importante para a nossa fé cristã e que você possa continuar nos acompanhando. Toda quarta-feira, às 19 horas, temos um vídeo novo para você. Você sabia? Esclarecendo as dúvidas de muitos cristãos do nosso tempo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.